Acaba de ser punido o primeiro pré-candidato à prefeitura do Nordeste por uso indevido de tecnologia. Meu nome é Thiago, eu desenvolvo tecnologias e vim conversar com você sobre isso, definindo 5 passos importantes para que você não corra risco de sofrer uma punição, como cassação, elegibilidade, multas, e possa sim usar essa ferramenta que é tão importante para a gente se comunicar com o nosso eleitor. Passo 1. Dados. Tem 3 questões importantes sobre os dados. A origem deles, de onde eles vêm. São APIs abertas ou foram dados cedidos para você? Você tem uma autorização para falar com essa pessoa por já ter contato, por ela ter preenchido um formulário, enfim. Aonde estão esses dados? É outra questão importante. Porque a LGPD define regras de armazenamento. Estão criptografados conforme a LGPD. A transmissão é criptografada, porque muitas vezes apenas o servidor está criptografado não é suficiente. A lei define sobre transmissão. Então, cuidado com servidores locais, caseiros. Outra questão importante é a manipulação desses dados. Quem manipula os dados antes da equipe ou do candidato não pode ter acesso direto aos dados sensíveis. Só quem pode é a equipe que tem a justificativa ou autorização. Por isso que antes desse processo, o que pode se ver é quantidade de pessoas, de eleitores, quantos dados foram feitos, quantos contatos não foram realizados, dados estatísticos, mas não direto aos dados sensíveis. Quem pode isso é o candidato ou a equipe, quando autorizado ou quando justificado. E aí a gente vem para o primeiro contato. O primeiro contato, ele tem que resguardar uma justificativa. Porque ou ele é autorizado diretamente, ou se ele não tem autorização, o eleitor terá direito de pedir a justificativa. E aí nós vamos para o terceiro passo, como justificar. A justificativa pode ser pedida pelo eleitor em 48 horas úteis. Desculpa, pode ser pedida em qualquer momento, mas o candidato tem até 48 horas úteis para apresentar essa justificativa. Caso ele não apresente, o eleitor já pode procurar qualquer órgão que ele considerar responsável e fazer uma denúncia desse candidato ou da pessoa que está passando pelo candidato. Então fique atento a ter uma justificativa e existem estratégias para isso. Como de repente a gente trazer esses eleitores para dentro do ambiente em comum com esse candidato ou com a equipe dele. Outro passo importante, o disparo em massa, que é muito perigoso, porque ele tem que seguir todas essas regras antes, e fora isso, ele tem que seguir toda a legislação do call center. E aí nós temos questões de horários, que pode ser feito ou não, e nós temos a forma que o conteúdo é apresentado. Não só aquelas questões mais óbvias, como mentiras, fake news, ofensas, mas também naquelas informações que a gente for apresentar, elas seguem uma ordem que a lei do call center ativo define. Então fique atento para seguir essas regras. Por fim, a gente vem para a questão do contato direto, que é quando o candidato realmente vai falar com esse eleitor, ou quando a equipe dele vai falar com esse eleitor. Não pode ser uma conversa simulada, ou seja, não podemos criar IAs para simular conversas, tem que ser um ser humano, e tem que ter a justificativa também, porque o eleitor pode pedir para aquele candidato, de onde você tirou meu contato, porque você está falando isso comigo. E é nesse momento que a gente tem 2 questões importantes. Criar um ambiente justificável e já aproveitar para criar o assunto de conexão, para que esse candidato gere uma conexão direta com o eleitor. Claro que a parte do assunto e conexão, isso não está na lei, mas já que chegamos até lá, é importante que a gente passe esse passo para que transforme esse papo num voto garantido. Se você quiser saber mais, eu posso enviar um material para você e também podemos apresentar a nossa inteligência artificial e nossa equipe que faz todo esse processo. A gente primeiro faz todos esses filtros conforme a lei, a gente cria um ambiente justificável e a gente coloca você e os eleitores dentro do mesmo ambiente para que você tenha a justificativa, mas não só isso. Saiba por que motivo ele está naquele ambiente, qual é a demanda ou ideologia que você vai abordar ele para poder criar essa conexão nesse papo direto entre vocês. Boas eleições para todos.